Para mim, cada reunião do G7 é a oportunidade da gente discutir com os países desenvolvidos tanto o equilíbrio quanto o desequilíbrio na ordem política, econômica e social, levando em conta os avanços tecnológicos, levando em conta a discussão sobre inteligência artificial, levando em conta a necessidade de cada país. Bem, o que a gente nota nesse debate? A gente nota debate que está ficando quase que um samba de uma nota só. Porque quando os convidados chegam na reunião, o G7 já aprovou os seus documentos. E muitas vezes o G7 gostaria que os países convidados, porque eles tratam assim, o G7 mais 4, mais 5. Dessa vez nós éramos em 4, era a Índia, o Quênia, o Brasil e a Coreia do Sul. Éramos em 4. E nós concordamos em 3 documentos e não concordamos nos outros documentos. Porque o Brasil tem uma visão diferenciada. Quando nós vamos discutir a questão do desequilíbrio da política mundial, a gente volta ao debate que já faz uns 10 anos que está na moda. Sabe, a China, sabe, e os Estados Unidos. Ou seja, bom, é dado que nós não queremos uma guerra fria entre Estados Unidos e China, porque nós sabemos o resultado da Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos, que durante tantos anos limitou o mundo a ficar dependente apenas de 2 posições. Nós defendemos que os Estados Unidos sejam os Estados Unidos, que a China seja a China e que nós sejamos nós. E que quanto mais negociação a gente fizer, melhor para todo mundo. Eu tenho lembrado as pessoas de que quando você faz uma discussão com a União Europeia e com os Estados Unidos, tem um foco na discussão que é muito contraditório com o foco dos países em desenvolvimento. Vale para todos os países da América Latina e vale para todos os países africanos. Ou seja, qual é o foco? Os Estados Unidos continua dizendo que é o país mais importante do mundo, que é o celeiro da economia mundial, que todo mundo depende dos Estados Unidos, e vai conversando aquilo que vocês sabem que o presidente Trump fala toda reunião. Do mesmo lado, a União Europeia se queixa muito da China, dizendo que a China está ocupando o mercado europeu com os seus produtos e que a China vende mais barato e que é muito difícil competir e que é uma competição desigual. Do nosso lado, é muito engraçado porque nós não queremos entrar na briga dos dois. Ou seja, para nós, a China é importante. Eu não tenho nenhuma queixa da China. O que eu tenho que dizer para vocês é que a balança comercial com o Brasil é 165 bilhões de dólares com superávit para o Brasil. E que a relação comercial do Brasil com os Estados Unidos o ano passado foi 80 bilhões, com déficit de 10 bilhões para o Brasil. Então, obviamente, que a China passa a ser um parceiro privilegiado para o Brasil, na medida em que ele importa mais e a gente tem mais superávit. A segunda coisa que eu faço questão de dizer, e eu digo em toda reunião, é que durante muito tempo, depois da queda do Muro de Berlim, a União Europeia se voltou muito para o leste europeu, porque eles queriam ganhar aquele mercado que teoricamente estava subordinado à União Soviética. E era normal, porque a Alemanha tem quase que 70% de suas exportações para o leste europeu depois da queda do Muro de Berlim. E esqueceram um pouco de fazer investimento na América Latina, esqueceram um pouco de fazer investimento na África. O que aconteceu é que a China entrou. Eu disse ao presidente Trump de que faz muitos anos que o Brasil faz licitação internacional e os Estados Unidos não participam. A União Europeia não participa. Quem participa? A China. Essa é a vantagem que a China leva. A China
ocupou um espaço que estava vazio pela ausência dos europeus e pela ausência dos americanos. Então, eles não podem se queixar que a China está ocupando o espaço. O espaço estava vazio. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu deixei a presidência da República em 2010, o Brasil emplacava 3.600.000 carros por ano. Quando eu voltei em 2023, o Brasil emplacava 1.600.000 carros. Menos da metade do que a gente emplacava em 2010. E havia muitas décadas que não tinha investimento novo em inovação por parte da indústria automobilística, que eram 33 empresas que estavam no Brasil, a ponto da Ford ir embora do Brasil. O que aconteceu? Quando a China vem com a Biadil fazer investimento na Bahia, imediatamente as indústrias brasileiras anunciaram para mim o investimento até 2030 de 190 bilhões de reais. Coisa que não faziam há muitos anos. Isso é a demonstração de que a concorrência, sabe, a participação da China, ela tem mobilizado as pessoas a participar. Olha, ninguém tem culpa que a China tenha se preparado melhor do que os outros sobre a questão dos minerais críticos e das terras raras. Isso virou uma preocupação do mundo, mas é vantagem da China, como os Estados Unidos têm vantagem em outras coisas. Então, o que nós queremos enquanto Brasil, enquanto América Latina e Terceiro Mundo, sabe, sobretudo os países africanos, é que quanto mais países estiverem interessados em fazer investimento nos nossos países, em comprar os nossos produtos e estarem dispostos a contribuírem, participando da exploração e da industrialização e do enriquecimento da terra rara de minerais críticos, desde que seja dentro do nosso país, seja bem-vindo. Nós não queremos repetir o ciclo do ouro, em que tudo embora a gente ficava com nada. Mesmo o ciclo do minério do ferro, em que a gente exporta tudo e foi pouca industrialização no Brasil. Então não adianta a gente reclamar que a China produz, sabe, 1 bilhão de toneladas de aço. Não adianta reclamar. A gente poderia estar produzindo mais se a gente tivesse feito o processo de industrialização no Brasil. Não fizemos por quê? Porque a cabeça dos empresários que exploram minério no Brasil é de que não era prudente concorrer com seus clientes. Então nós ficamos para trás. Então, isso é dito com toda clareza para eles. Sabe, nós estamos sendo vítima do esquecimento que vocês tiveram para a África e para a América Latina, e esse vazio permitiu que os chineses entraram. O chinês faz estrada na África de boa qualidade, faz investimento na África. Além do que, os investimentos que os bancos, sabe, tanto o Banco dos BRICS, quanto o FMI, quanto o Banco do BRICS, não, o Banco Mundial e o FMI fazem, sabe, para a África, os africanos pagam 4 vezes mais juros do que os bancos, sabe, do que os países ricos. Então, hoje, muitos países africanos juntos pagam mais juros do que o que eles têm para investir em educação e na saúde. Ou seja, ou os países ricos compreendem que tem que mudar de comportamento. E como eu não quero dizer para nenhum país, eu não quero dizer que os americanos precisam diminuir a qualidade de vida do povo americano, que os europeus querem diminuir a qualidade de vida deles. Isso é inaceitável para qualquer pessoa, até para nós, diminuir o padrão de vida que nós temos. Mas também é inaceitável que os que são pobres nasceram para ficar pobres. O que eu disse aos países ricos? Eu disse que era importante que eles percebessem que para o empresário fazer investimento na África ou na América Latina, os países têm que oferecer algumas vantagens. O que quer um empresário para investir num país qualquer? Ele quer, primeiro, mercado para o seu produto. Se não tiver mercado, ele não vai. Se não tiver mercado interno, ele quer produzir para exportação. Para exportar, nós temos que oferecer o quê? Mão de obra qualificada, infraestrutura na área de energia e na área de transporte, seja marítimo, ferroviário ou rodoviário. Sem essas coisas, ninguém vai investir em nenhum país. Então é importante que os países ricos tomem como decisão uma coisa sagrada. Eles precisam saber
que eles precisam criar novos consumidores. Novos consumidores. Sabe? Eles têm que entender que eles precisam criar novos consumidores. Aonde é que estão os novos consumidores? 1 bilhão e 400 milhões de pessoas na Índia, não sei quantos bilhões na China, sabe? 900 milhões de habitantes na África, 400 e poucos milhões de habitantes na América Latina, sabe? Com amplo poder, sabe? De pessoas que querem ser consumidores. Para ser consumidores tem que ter investimento, tem que ter emprego, tem que ter salário. É simples assim. Não precisa ter pós-graduação em economia em Harvard. É apenas ter bom senso geográfico. E saber que para a economia crescer, nós precisamos aumentar o número de consumidores, procurar consumidores e fazer com que eles virem consumidores. É simples. Tá? Para tentar acabar com essa discussão entre China e Estados Unidos. Ou seja, o mundo precisa crescer para que a economia volte a crescer. Mas adianta crescer só para a Alemanha, crescer só para os Estados Unidos, crescer só para a França. Não. É preciso, sem diminuir o padrão de vida deles, crescer para outros países, para que eles possam vender, inclusive, os seus produtos de maior qualificação, sabe, de maior valor agregado. Bem, essa é uma discussão que eu fiz questão de deixar claro na minha intervenção lá. É preciso vocês compreenderem, sabe, que vocês precisam criar novos consumidores e está fora do país de vocês os novos consumidores. Então façam investimentos.